Olá, querido pastor e líder, mais um vídeo aqui, Devocionais Cuidando de Quem Cuida. Para você que é pastor e líder, deixa eu começar dizendo o seguinte: para ser quem você quer ser, você tem que romper com quem você sempre foi. Tá entendendo? Olha só, para conseguir habitar naquele mundo ideal que você pensa, para ser o tipo de líder que você gostaria de ser, ter o tipo de igreja que você gostaria de ter, alcançar as coisas que você queria alcançar, gostaria de alcançar, você não vai conseguir fazer isso sem algumas rupturas, sem mudar algumas coisas na sua vida. Fica comigo nos próximos 5, 6 minutos, o vídeo é sobre isso, coragem, líder. Vamos lá, gente. Bom, meu nome é Daniel, sou pastor aqui na Inglaterra há 7 anos, no sul da Inglaterra, fui pastor no Brasil há muitos anos. A minha vida existe para servir líderes da igreja e é uma alegria ter você aqui. Como eu sempre peço, deixa o seu nome aqui embaixo. Queria saber de que cidade você está assistindo, o nome da sua igreja, como eu posso orar por você. Vai ser uma alegria ler os comentários, tá bom? Quero ler hoje um versículo de 1 Coríntios, está aqui com a minha Bíblia aberta. 1 Coríntios 16, verso 13, diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Homens de coragem e homens fortes. Existe toda uma cultura contra a masculinidade bíblica nos dias de hoje, não é? Homens de coragem, fortes, firmes na fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual é a sua visão para o seu ministério, para a sua igreja? Você precisa ter uma visão. Você precisa saber para onde você vai, o que você vai fazer. Por quê? Quando você não tem uma visão para a sua igreja, para a sua vida, para o seu ministério, você só tem duas opções. Ou você vai ficar só olhando para a sua rotina, para o seu mundinho, repetindo a mesma coisa todo dia, ou você vai olhar para o passado. Porque se você não tem uma visão para o futuro, que te dê esperança, que te projete para frente, você vai ficar só na rotina ali. Então, número 1, qual é a sua visão? Se quiser, pode escrever aqui para mim, eu vou adorar ler. Visão de futuro. Qual o problema com a visão de futuro? Quando você tem uma visão, deixa eu arrumar essa câmera aqui. Quando você tem uma visão, normalmente você vai ter medo. As coisas que Deus coloca no nosso coração nos assustam. Deus nunca vai pedir uma coisinha fácil. Coisa fácil qualquer um faz, né, gente? Não precisa de fé, não precisa de nada. Então, assim, qual é o medo? Medo de tomar decisão. Medo de correr risco, medo de não dar certo. Aí esse povo vai sair da igreja se eu mudar as coisas, nós não vamos ter dinheiro para fazer as coisas, como é que eu vou me virar, do que eu vou viver, como é que essa igreja vai ser. Então, toda visão de futuro, eu quero fazer tal coisa na igreja, na minha vida, na minha liderança, ela vai dar aquele medinho, aquela insegurança. É aqui que é o ponto. Muitos pastores e líderes não executam, não fazem por medo. Essa é a diferença entre ser um cara de visão, visionário apenas, e um realizador. O que faz? Ele precisa dessa palavra-chave chamada coragem. Sejam homens de coragem, homens fortes de coragem. Qual que é o problema quando você não exerce e não tem essa coragem? Você começa a construir a sua visão em cima do monte de entulho, de lixo, do medo. Já viu? Conhece alguém assim que está tentando fazer igreja, está tentando pastorear uma igreja, está tentando liderar uma igreja, mas morre de medo. Medo do povo sair da igreja e tal. Esses momentos revelam para nós alguns ídolos do coração do pastor. Estabilidade é um ídolo, controle é um ídolo, previsibilidade é um ídolo, porque essas coisas detonam com a sua visão. Então, se você quer crescer, você tem que abrir mão do controle, não tem jeito. Se você quer ver a igreja avançar, não há garantias. Não existe estabilidade. Você vai ter que correr riscos. Se você tenta construir uma visão em cima desse monte de medo do seu coração, não vai ficar derrapando. Você vai construir em cima de entulho. Você tem que limpar o terreno. Você tem que tirar do teu coração essa mania de controle, de previsibilidade. Por isso, coragem. Eu estou aqui hoje para dizer o seguinte: tenha coragem, líder. Você vai precisar de coragem para tomar decisões. E decisão é um desconforto. Porque decisão tem a palavra cisão, corte. Não dá para ter tudo. Você vai perder pessoas. Você vai desagradar pessoas. Não dá para você ter a aprovação de todo mundo e ao mesmo tempo ser um líder forte. Não dá para você ser um líder forte sem sair faísca no caminho. Olha para os homens, ou melhor, pense nos homens que você admira.
Todos os líderes que te inspiram na internet, em livros, caras da história da igreja, homens que te inspiram. Nenhum deles teve um passado fácil. Não existe líder forte com passado fácil. Todos pagaram um preço. O nosso problema é que a gente lê a história dessas pessoas e a gente já sabe o final, a gente sabe que deu certo. Eles não sabiam. Ele estava lá no meio do estresse, ele não tinha garantias. Ele foi e fez. Coragem, líder. Coragem. Você sabe que João 3,8, Jesus fala que o vento sopra onde quer, é um dos versículos que mais incomoda a líderes que amam a previsibilidade, o controle e a estabilidade. Porque o vento está soprando aonde ele quer. Você não sabe de onde vem. E o pior, você não sabe para onde vai. Certo? Não dá para você domesticar o vento, mensurar o vento. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não é tudo aquilo, é todo aquele que é nascido do Espírito. Então chegou a hora de você deixar de lado a vitimização, deixar de culpar os outros. Ah, a igreja não tem dinheiro, por isso que não vai. Eu sou muito sozinho, não vai. Aqueles diáconos chatos não vai. A minha família não sei o quê. Para com isso. Para com isso. É hora de você se ajoelhar, orar a Deus e colocar num papel, escrever minha visão para o futuro da minha vida, a minha igreja é essa. Pede a Deus. Assista os vídeos do canal, eles vão te ajudar bastante. Coloca uma visão e fala quais são os medos para que essa visão não aconteça. Ah, se eu mudar o estilo da igreja, eu vou perder. Você está com medo de perder gente? Você está com medo de perder receita da igreja? Você está com medo do quê? Quer escrever o teu medo aqui? Escreve. Esse canal aqui é para pastor de igreja, gente. A gente vai se ajudar. Aí você aplica agora coragem. Ser forte e corajoso. Jesus está com você. Ele te chamou. Ele é o dono da igreja, não é você. Ele é o dono da tua vida. Tua vida não saiu do controle dele e nada surpreende o nosso Deus. Seja um homem forte, seja um homem de coragem. Honre o teu chamado, o teu ministério. Sabe qual é o problema dos homens do passado? Da galeria da fé de Hebreus 11, de todos os homens do passado, desde os morávios, desde os puritanos, desde toda a história da igreja, os grandes pregadores, os avivalistas americanos, os teólogos do século XIX, do século XX, Billy Graham, todos eles, sabe qual é o problema? É que eles estão mortos. Eles já se foram. Agora é com você, líder. Hebreus diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Estão lá na arquibancada, os pastorzão que a gente admira, só olhando você. Agora é a tua hora. O bastão está na tua mão. Quantos anos você tem? Quantos anos de vida produtiva você ainda tem para o reino de Deus? Quanto tempo você vai ficar esperando? Quanto custa a sua inação, sua falta de ação? Sua indecisão tem custado o que a você? Coragem, líder. Tenha coragem. Baseado em toda a história da igreja, todos os homens de Deus que fizeram algo foram homens que ousaram, que não tinham garantias e que foram com coragem. Jesus está com você. Eu realmente acredito que quando um líder melhora, todo mundo está ganhando.